gente está indo para o fim. Você comentou que você chegou a estudar até teologia, né? Sim. Durante o período de escolha do seu curso. E, por exemplo, como é que a filosofia e a teologia elas conversam assim? Por exemplo, a filosofia prova a existência de Deus, ela levanta hipóteses de como ele pode existir. Como é que Ou fica refuta, ou né? refuta, e como é que fica esse diálogo? Até porque os filósofos também viveram na época de adoração aos deuses, né? Sim. Zeus, Hércules, acho que era semideus, se eu não me engano. Poseidon e por aí vai. Sim. Eram os deuses da época que também estavam presentes na vida deles. Sim. É uma relação de amor e ódio, né? E de conflito e de uma certa harmonia, né? Um casamento, assim. Né? Porque, de fato, desde os primórdios, primeiro que a filosofia anterior aos gregos, Uhum. né? Embora a gente até ensine nas aulas de filosofia, a filosofia nasceu na Grécia, mas não só eu, mas né, tem muita gente que gosta de lembrar que a filosofia, inclusive, é anterior, né? Uhum. E, inclusive, no mundo oriental, que a gente poderia considerar como o berço da cultura, o berço das próprias civilizações, do pensamento, é também o berço da ciência e da filosofia. E nasceu muito vinculado ao pensamento religioso, as chamadas Uhum. filosofias religiosas, né? A filosofia da Índia, muito ligada ao hinduísmo, depois ao budismo, na China, ao confucionismo, ao taoísmo, que eram filosofias religiosas que tinham uma cosmovisão de mundo. Hoje se fala muito, a gente tem usado muita expressão, não sei se vocês já ouviram, da filosofia decolonial ou pensamento decolonial, que é romper um pouco essa tradição europeia, ocidental, e resgatar um pouco outras visões de mundo, visões de universo, visões de humanidade, e aí, inclusive, se aproximar do que hoje a gente já pode, com certeza, valorizar e identificar mais a filosofia indígena, a Uhum. filosofia africana, e que tem muito essa coisa de uma cosmovisão de mundo, né? Que está muito ligada à espiritualidade, está muito ligada a essa busca da transcendência, essa busca das origens, essa perturbação que qualquer humano vive, né? Será que existe algo maior? Se existe uma transcendência, Existe o existe um Deus, Criador. existe um Criador, ou existe deuses no plural, inclusive Deus é de menino ou menina, como diz o Gilberto Gil numa música, né? Se há uma divindade, ela é masculina, é feminina, ela é assexualizada, ela é transexual, né? Porque implica tudo isso, inclusive, né? Uhum. E, e essa é uma questão, isso sempre passou as indagações filosóficas, sim, né? Inclusive na Grécia. Na Grécia a gente tivemos filósofos que foram declaradamente deístas, né? Declararam que admitiam e acreditavam na existência de um deus ou de deuses, Uhum. não necessariamente o conceito de Deus cristão, Sim. né? Mas de divindade. Já houve outros que colocaram em dúvida. Um dos motivos da acusação de Sócrates, além de corruptor da juventude, o processo penal do Sócrates, está lá no seu livro A Apologia de Sócrates, né, que é a defesa que ele faz perante o tribunal, ele tinha duas acusações formais no tribunal: corruptor da juventude e estar profanando os deuses por negar a existência deles ou por, no mínimo, estar Dúvida. anunciando um novo Deus, né? Quando ele dizia que tinha um Deus interior que conversava com ele, né? Então foram as acusações, né? E houve outros que foram declaradamente ateístas, né? Que negavam a existência de Deus. Por exemplo, Empédocles, que foi um filósofo menos conhecido ali e tal, mas que defendia um certo materialismo já, de que a existência das coisas se deve a ela mesma, a existência da a autogeração da própria natureza, sem existência de um. Houve outros que deixaram de escanteio. Por exemplo, um filósofo posterior aos clássicos Sócrates, Platão e Aristóteles, que é Epicuro, que é também um dos primeiros materialistas da história da filosofia, e ele dizia, olha, se existem deuses,
Eles não estão nem aí conosco e é um outro universo à parte. Não há uma conexão, uma interferência entre esse mundo e um mundo divino. Então, não é uma questão. Bom, depois, Uhum. com a filosofia medieval, foi muito estreita essa relação, e a própria filosofia grega foi aplicada tanto na filosofia religiosa árabe, muçulmana, quanto na oriental, quanto na ocidental, com o cristianismo e o judaísmo, né? Uhum. E meio que se tornaram, ao ponto de se tornar quase que uma coisa só, né? E aí os filósofos, principalmente no Ocidente, cristão, ocidental, havia a famosa frase de Agostinho, de Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos cristãos, né, teólogo e filósofo. Ele dizia: a razão é serva da fé, a filosofia é serva da teologia, né? Então aí começou uma questão, né? Uma É, apropriação da religião João. pela filosofia nesse intuito de explicar a teologia a partir da filosofia. E o próprio Tomás de Aquino tentou fazer isso que você falou, explicar e provar a existência de Deus à luz da razão filosófica. O René Descartes, depois, que já não era teólogo mais, já não era da tradição teológica medieval, mas chegou a dizer também que era possível fazer uma prova matemática da existência de Deus, né? Agora, outros já vão contrapor. Por exemplo, no tempo de Descartes teve um filósofo chamado Spinoza que já critica o conceito de Deus monoteísta, Ocidental. transcendental, tal, e traz uma nova conceituação de Deus, aproximando muito daquela ideia da divindade estar na própria natureza, as próprias energias da natureza, tal, papapá. Como já vão surgir também aqueles que vão ser ateístas declarados. E isso é até hoje, Uhum. né? Nós temos filósofos deístas, filósofos espiritualistas e temos filósofos totalmente materialistas, totalmente ateístas, né? Materialista no sentido não de apego ao dinheiro, de apego às coisas materiais, materialista no sentido filosófico de achar que a realidade se explica por si mesma, né? Sim. Na existência dela própria, né? Então isso, e mais do lado teológico também a mesma coisa. Há teólogos que são profundamente críticos às teologias tradicionais, né? E E aí é uma relação, como eu disse, de amor De e amor de e ódio. ódio, né? E temos teóricos muito profundos, tal. E nos cursos de filosofia, baseado inclusive em Aristóteles, tinha uma disciplina que os currículos mais tradicionais, hoje nem todos, mas os currículos mais tradicionais de filosofia traziam uma matéria que é chamada Teodiceia, que é meio que a teologia à luz da filosofia. E os cursos de teologia sempre tiveram filosofia. Sim. Uhum. Na teologia católica, inclusive, para fazer teologia, tem que primeiro fazer o curso de Filosofia. filosofia, né? As teologias protestantes não têm tanta essa exigência, mas os cursos de teologia protestante tinham filosofia em todos os anos no currículo. Eu não fiz curso de graduação em teologia. Uhum. Cheguei a A até cogitar. pensar. Li muito, estudei, né? Até porque meu pai fez curso de teologia, tem vários teólogos na família, né? E tem uma relação muito próxima, né? E o meu curso de filosofia que eu fiz aqui em Poços de Caldas, ele foi um período que ele tinha um convênio com o próprio diocese da região e o pessoal que ia estudar para padre, eles vinham fazer filosofia aqui. Então uma parte dos alunos eram estudantes para padre, então a gente Uhum. tinha uma convivência muito grande. Mas eu sou de origem protestante, então convivi muito com o pessoal de teologia protestante também. Então sempre transitei muito com isso. Então é uma relação muito próxima, né? Agora, e mesmo a teologia, a filosofia, digamos, ateísta, ela estuda também a teologia, até para poder Sim. contestar. Sim. Né? Até para poder contestar a existência de um Deus, você tem que ter os Uhum. fundamentos para, né, Para para rebater. rebater, né? Então, é por aí, né?
Mas hoje eu estou muito nessa vibe de resgatar esses pensamentos mais originários mesmo. Estou nessa onda, né? O pensamento africano, que tem muito da questão da ancestralidade, né? A questão das divindades mais diluídas na universalidade, né? Da própria natureza tal. O pensamento indígena, né? Muito rico, aquela herança do pensamento, inclusive dos nossos primeiros índios Uhum. e indígenas, né? E dos indígenas atuais, que estão aí em conexão com a natureza e temos aí nomes importantes, né? Lembro aqui hoje o Ayrton Krenak, que agora foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? É filósofo.